A paz do Senhor, meus irmãos. Quando a gente vai pregar, é uma mistura de emoções, né? Porque você sobe com uma alegria, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade, a minha esposa, minha filha por estar aqui, pela confiança do nosso pastor, de mais uma vez nos dar essa oportunidade. Mas ao mesmo tempo você sobe aqui com muito temor e muito tremor, principalmente a nossa igreja e centenas de outras aderiram à questão mais moderna de nós cultuarmos com menos luz, por uma questão de estética, por uma questão que também muita gente se sente mais à vontade, com uma luz mais fraca. Então quem quiser chorar, chora, quem quiser, vocês já sabem, não preciso explicar isso para vocês. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é que tinha muita luz aqui nessa igreja, e mesmo assim o menino dormiu. Você vê que a questão não é se a igreja está clara ou se a igreja está escura, a questão somos nós. Você vê de que desde que a igreja começou, a questão sempre é o homem, a questão sempre é a mulher, a questão é sempre quem veio trazer o culto. A questão sempre é quem veio adorar. Então, se a igreja tiver com a luz acesa ou com a luz apagada, isso não vai fazer a menor diferença. A diferença está no meu coração. Quando eu saio da minha casa, eu não venho aqui para encontrar o sacrifício, mas eu já trago o sacrifício desde o meu lar. E quando isso acontece, é o dia que o culto é gostoso. É quando nós começamos o nosso culto em casa. Fez sentido para você o que eu estou falando aqui essa noite? Bom, mas vamos lá. Existe uma frase na Bíblia que ficou muito famosa, que é uma frase assim: vem e vê. Quem já ouviu essa frase? Foi quando Filipe chamou Natanael e falou para ele: olha, nós conhecemos o Messias. E ele falou assim: Messias? Tem certeza? Não é possível. Pode vir alguma coisa boa de lá, dessa região que você está falando aí? Filipe fala para ele: vem e vê. Essa frase, vem e vê, tem tudo a ver com o nosso contexto aqui esta noite. Vem e vê. Repita comigo bem forte: vem e vê. Não, está muito fraco. Repita de novo: vem e vê. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque nós somos um povo curioso. E somos um povo que vai. Quando falamos assim, vem aí um pregador de fora, o que acontece nos cultos, na maioria das igrejas? Enche. Por quê? Porque o povo vai. Porque o povo vai. Mas a proposta que Filipe fala para Natanael é uma proposta de experiência, é uma proposta de experimentar algo de verdade. E ele diz: vem e vê. E nessa noite, eu não quero só saber quem veio, porque eu estou vendo quem veio. Eu quero saber quem está vendo, quem está sentindo, porque a proposta é diferente. Porque qualquer um pode vir. Agora, tocar, se permitir ser tocado pelo Espírito Santo, é diferente. E não é algo humano, não é algo emocional, mas quando nos permitimos, vivemos experiências sobrenaturais. Deixamos a teoria virar prática na nossa vida e temos experiências de verdade com Jesus. Vem e vê. É muito mais do que vir, mas é eu desejar estar aqui.
Tem um versículo na Bíblia que diz assim: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, porque eu posso estar aqui e não estar. Opa, como assim? Para mim explicar essa frase, eu preciso já definir o que é uma janela. Porque hoje eu quero pregar uma palavra para vocês sobre o perigo da janela. Você pode dizer comigo o perigo da janela? Mas antes, eu já quero dizer que janela, ela não é ruim. O que é uma janela? Ela é numa parede, ela é lá uma cavidade, um buraco. E a finalidade da janela é boa. Porque imagina uma casa sem janela. Não tem luz do sol, não tem ventilação. Então nós precisamos de uma casa arejada. Pela manhã, o que fazemos naturalmente? Abrimos e quanto mais alta for a janela, melhor é a vista. Certo? Todo mundo comigo no raciocínio? Então a janela ela é importante demais. E no momento da chuva, o que naturalmente temos que fazer? Fechar a janela. Só que a janela, ela também traz um problema. Por isso que eu citei o versículo, aplicar o coração ao caminho. Porque a janela, ela te permite estar num ambiente olhando para o outro. Então você está e não está. Essa é a diferença do vem e ver. Tem gente que veio, mas a cabeça não está aqui. O cara está focado no que ele vai fazer depois. Ele está focado no que ele vai fazer amanhã. Ou ele está com tanta fome, que ele está torcendo para o culto hoje acabar mais cedo, porque ele já está marcando aí no grupo o que a galera da igreja, em qual lanche vai comer hoje. Então já não está mais ninguém ligado no que está acontecendo aqui. Entendeu? A diferença do vem e ver. Agora, quem está vendo, aplica o coração. E está aqui como se aqui fosse hoje o último culto. E se essa for a sua última pregação? O louvor hoje estava maravilhoso, sim ou não? E se hoje for a nossa última ceia? Então vamos fazer um negócio com elegância. Mas o problema é a janela. Porque a janela nos permite estar num ambiente olhando para o outro. E nos permite distrações. E Paulo, eu não quero nem na unha me comparar com o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo foi o maior pregador que teve depois de Jesus. O apóstolo Paulo foi o responsável de espalhar o evangelho para quem não era de Israel, para os gentios. O apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento de história dos hebreus, por ele ser um hebreu. O apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento teológico terrível, tanto que até hoje, 2000 anos depois, nós vemos aí os teólogos quebrar a cabeça para tentar entender as coisas que Paulo escreveu. Por aí você vê a inteligência do apóstolo Paulo. Aí eu te pergunto, rapaz, se na pregação desse homem o cara dormiu? Porque o problema é que a janela te permite olhar para fora. E nós estamos falando aqui nessa noite sobre o perigo Então, se você está aqui, olhando pela janela, naturalmente você não está concentrado no que está acontecendo aqui. Você não está aplicando o seu coração ao que está acontecendo aqui. E quando eu digo no que está acontecendo aqui, eu não estou simplesmente me referindo à nossa cerimônia, ao nosso culto, mas eu estou dizendo à nossa vida com Deus. Vai muito além do que as nossas 2 horas de culto. Eu estou me referindo à nossa vida com Deus.
Porque muitas das vezes estamos vivendo um relacionamento com Deus, mas olhando para a janela. E é por isso que Deus está falando o perigo da janela. E quando eu começo a olhar para a janela, eu começo a ter sono. E aí os sintomas começam a aparecer. Sintomas como? Não tenho mais vontade de ler a Bíblia. Não tenho mais vontade de orar. Não tenho mais vontade de vir ao culto. Não tenho mais vontade de fazer nada que se ligue a Deus, que tenha a ver com Deus. Tem sentido o que eu estou falando para você? É porque você está olhando na janela. Primeiro toque que eu dou para você aqui nessa noite: saia dos lugares que está ameaçando a sua comunhão com Deus. Você precisa saber qual é o lugar que está te ameaçando, que está minando, que está roubando a sua comunhão com Deus. Você sabe onde é. Você sabe que tipo de grupo é esse que o diabo está usando para poder roubar a sua fé, para roubar a sua energia, ao ponto de você estar se afastando devagar. Nenhum relacionamento, casamento, acaba de um dia para o outro. E a vida com Deus também não acaba de um dia para o outro. Quantas oportunidades Sansão teve antes dele perder as forças? Dalila falava: Sansão, conta qual é o seu segredo. Aí ele contava uma história: se você amarrar o meu cabelo de tal forma e prender os meus braços com corda nova, eu vou ser um homem comum. E ele brincava. Aí Dalila gritava: Sansão, os filisteus vêm contra você. E ele ia e exibia a sua força. E foi várias vezes esse episódio foi repetindo. E assim é a nossa comunhão com Deus. Estamos na janela, o Espírito Santo vem e fala: sai da janela. E você diz: pode ficar tranquilo, Espírito Santo, eu não caio, eu conheço o meu limite. Quantos já disse isso? Quantos já disseram isso? Eu não vou pedir para você se manifestar, mas você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Não, pastor, pode ficar de boa, eu sei até onde eu aguento. Eu estou aqui no meio da galera, mas eu sei até onde eu consigo segurar a onda. E Deus está lá do céu gritando: eu já vi esse filme, no final não foi bom. Saia da janela. Saia da janela. Eu vou dizer mais uma vez para ver se você entende. Saia da janela. Se afaste dos lugares que ameaçam a sua comunhão com Deus. Um outro ponto interessante aqui é que o menino cai, mas o culto não para. Repita comigo: o menino cai. Está muito fraco. Repita comigo: o menino cai, mas o culto não para. O que eu aprendo aqui? Que às vezes a vaidade chega num ponto, a soberba chega num ponto tão grande no coração do homem, que o cara chega a pensar assim: tá vendo? Se eu não for, eu vou deixar o louvor na mão. Tá vendo? Se eu fechar a célula aqui na minha casa, quero ver o que eles vão fazer com a galera aqui do meu GCD. Se eu entregar a minha rede, eu quero ver o que o pastor André vai fazer com todo mundo que está por debaixo da minha cobertura. Quantas pessoas caem nessa ilusão? Mas o Espírito Santo está falando para você: sai da janela. Porque quando a pessoa cai, o culto não para. Não, eu vou dizer de novo, eu sei que é duro, mas é importante. Quando a pessoa cai, o culto não para. O culto não para.
rabaixando alamandarás. Deus, ele nunca vai ficar pedindo esmola para o homem. Ele está assim, pessoal, eu preciso de um voluntário. Eu preciso de alguém. Quem? Quero usar alguém. Quem? Quem? Ninguém? Aí ele vai lá do outro lado da rua, na biqueira, no bar e salva. Aí depois, a gente reclama. Porque a gente fala assim, poxa vida, chegou ontem aqui na igreja, já está fazendo isso? Tem certeza? Por isso que Deus está falando para você, sai da janela e toma o lugar que é seu por direito. Porque se o Daniel não quiser, Jesus vai salvar o que está lá fora e vai trazer para fazer. Porque o culto não vai parar porque alguém morreu. Pegou a deixa? Todo mundo entendeu o que o Espírito Santo está falando? Bom, mas nós estamos falando sobre o perigo da janela. Já entendemos o que é janela, todo mundo tem uma janela na sua casa. É lógico que na Bíblia tem janelas boas, mas é claro que eu não vou falar das janelas boas aqui. Por que você acha que o Apocalipse só fala de coisa ruim? A Bíblia poderia se ocupar muito em só falar do céu, mas as coisas boas não chamam a atenção. Se você teve um ano incrível, e subir aqui para contar como foi o seu incrível ano de 2024, não vai viralizar, você sabe muito bem que é assim que funciona. Mas se aconteceu tragédias, se foi um ano duro, todo mundo vai querer ouvir a sua história. É assim ou não é? Porque as coisas ruins chamam muito mais atenção do que as coisas boas. Exemplo de janela boa, pastor, a janela da casa de Raabe. Porque foi quando na janela ela colocou o cordão vermelho, o pano vermelho. Vocês se lembram dessa história? Se não leram na Bíblia, pelo menos assistiram a novela, A Terra Prometida, sim ou não? Todo mundo se lembra da Terra Prometida, é ou não é? Então lá, ela joga o cordão vermelho, e ela e a sua família é salva. Janela boa, a janela da casa de Daniel. A Bíblia diz que ele orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia, e a janela da casa dele era aberta para as bandas de Jerusalém, isso para cumprir as escrituras quando diziam que quando orasse era para orar direcionado para Jerusalém, era algo entre Deus e os judeus. Mas, se eu fosse falar sobre isso, não causaria impacto, então vamos falar das janelas ruins. E a primeira janela ruim que eu quero trazer aqui é a janela de Mical. Eu vou já correr para a gente terminar. Quem foi Mical? Quem se lembra quem foi Mical? A mulher de Davi. E aqui tem um problema. Mical era princesa, ela era filha do rei Saul. E naquele episódio que Davi está alegre, que ele está trazendo a arca de Jerusalém para Israel, vocês se lembram dessa história? O rei Davi está se alegrando, e quando o rei Davi se alegra, a Bíblia diz que ele dançou, ele fica tão feliz, fica cheio do Espírito Santo, e ele começa a bailar. A Bíblia diz que Mical estava a Bíblia diz que Mical estava na janela. E eu estou pregando esta noite sobre o perigo da janela. E quando ela olhou aquela cena, ela era filha de rei, irmã de príncipe, ela era uma princesa, e agora ela já estava sendo esposa do novo rei de Israel. E ela olha Davi dançando daquele jeito, e ela diz: isso é uma vergonha. Davi não sabe se comportar como um rei. E ali, ela inaugura a janela da murmuração.
E a janela da murmuração é terrível. Porque, gente, coisa ruim é andar com quem só reclama. Já passa uma energia pesada para a gente. É ou não é? Tudo vai dar errado, nada está bom, tudo está errado, todo mundo está errado, é uma teoria da conspiração, e Deus não aceita a murmuração. Pergunte para mim, por quê? Não, mas pergunte assim, por que Deus detesta a murmuração? Faz tempo que eu não falo isso aqui, eu vou te fazer 3 perguntas e você vai entender. Sabe por que Deus detesta a murmuração? Primeiro, quando você nasceu, você tinha dívida? Sim ou não? Quando você nasceu, seu nome estava sujo? Sim ou não? Quando você nasceu, você era casado? Então, por isso que Deus detesta a murmuração. Porque tudo que eu estou vivendo hoje é fruto de tudo que eu venho plantando ao longo da minha vida. E Mical estava na janela da murmuração. E ela começou a murmurar. E nós temos que ter cuidado, meus amados irmãos, com as pessoas que nós recebemos na nossa casa. Porque são pessoas que só sabem colocar defeito em tudo. São pessoas que só sabem reclamar de tudo. E são pessoas que Deus não se agrada. E são pessoas que, se nós não vigiarmos, elas conseguem entrar na nossa cabeça. E de repente estamos pensando como elas. E Mical chegou a dizer uma frase muito feia para o marido dela. Ela falou assim: você, um monarca, está se comportando como um vadio. E isso está escrito na Bíblia. Sabe como termina 2 Samuel capítulo 6? O último versículo termina assim: e Mical não teve filhos. Sabe por quê? Porque murmurador não dá frutos. Saia da janela da murmuração. Saia da janela da murmuração. Saia da janela da murmuração. Murmurador não dá frutos. Reclamão não dá frutos. Quer viver um ano diferente? Faça tudo diferente que você fez ano passado. Saia do time desses reclamões, dos murmuradores, e comece a ser do time dos ajudadores, dos incentivadores, daqueles que acreditam nas pessoas. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu vou investir em você. Eu vou te ajudar. É o mínimo que eu posso fazer. E Mical estava na janela da murmuração. E assim deu problema. 2 Samuel capítulo 6, verso 23 diz: e Mical não teve filhos. Mical não teve frutos. E ali foi uma janela muito triste. A segunda janela que eu trago para vocês é a janela de Jezabel. Outra janela muito triste, porque é a janela da hipocrisia. O que é a hipocrisia? É a mentira. É a janela da aparência. É a janela da artista. Primeira coisa que Jezabel fez, ela se levantou contra o povo de Deus. Não dá tempo de eu contar a história, mas teve um episódio que Jezabel, ela se levanta contra um homem que tinha o campo, um homem chamado Nabote. Ela levanta falsas testemunhas para poder matar aquele homem, um homem simples do campo, apedrejado, porque ela queria pegar a vinha dele. Ela queria passar a posse daquele homem, a herança daquele homem para o rei, simplesmente para atender o capricho do rei. Naquele dia, Deus usou o profeta Elias, e o profeta Elias liberou uma palavra muito séria contra a vida de Jezabel, e ele falou para ela: Jezabel, a morte dessa mulher será terrível, os cães vão comer a carne dela, e só vai sobrar as mãos e os pés.
Olha a palavra que Elias liberou contra Jezabel aquele dia. Ela se levantou contra o povo de Deus. Ela era manipuladora. São várias coisas que Jezabel fez. No final, ela foi um exemplo de como tolerar o pecado dentro da igreja. E no final da vida, quando o rei Acabe morre, assume um novo rei, o rei Jeú. E quando ele estava caminhando para o palácio, Jezabel já estava acostumada a manipular homens. Então o que ela pensou no seu íntimo? Ela falou, eu vou me preparar, eu vou ficar toda bonita, e quando ele me ver, ele não vai resistir. E eu vou fazer com ele o que eu fiz com Acabe durante muitos anos. E eu vou manipular ele também. E ela vai, a Bíblia fala que ela se maquiou. A Bíblia fala que ela inclusive ela fez uma maquiagem em volta dos olhos. Eu esqueci como está escrito na Bíblia a palavra certa. Mas eu sei que até o lance da maquiagem você não foi a primeira a fazer. Nem a nossa geração. Isso já é coisa antiga, muito antes de Cristo. As mulheres já se produziam. Resumindo a história, se Jezabel era bonita, eu não sei, eu não vou arrumar essa confusão para minha casa. A Bíblia não disse. Eu sei que ela ficou produzida. Ela chega na janela, toda bonita, e o rei para na frente da casa, na frente do palácio, e chega aquela mulher toda produzida. O rei olha para cima e pergunta para os escravos que estavam lá, os eunucos, alguém é por mim aí? E a Bíblia diz que 2 ou 3 se manifestou, Douglas, e ele falou, pega essa mulher e lança ela aqui. Pegaram ela da janela da hipocrisia e jogaram ela. Que morte sinistra. Aí a Bíblia fala que ele estava lá comendo, depois de algumas horas, e ele fala assim, gente, volta lá e enterra ela é filha de rei. Aí a Bíblia fala que quando eles voltaram para enterrar Jezabel, pouca gente fala como foi a morte dela. Aí eles voltam com a notícia e falam assim, Senhor, só vai dar para enterrar as mãos e os pés, porque os cachorros comeram o resto. Lembra o que o profeta Elias falou lá no começo da história? Você vê, irmão, como Deus usava esse homem chamado Elias? A janela da hipocrisia é uma janela triste. Aí em outro lugar, as pessoas iriam pegar esse texto agora e falar que as mulheres não podem se maquiar, e falar que as mulheres não podem ficar bonitas, mas não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, é que o que conta não é a aparência física. Em primeiro lugar tem que ser a nossa aparência de caráter. Nós precisamos ser melhores. E essa janela da hipocrisia não pode fazer parte da nossa vida. Repita comigo, a janela da hipocrisia não pode fazer parte da minha vida. Você crê nisso? Isso só existe em outras igrejas, né? Não, eu só estou falando aqui só para cumprir o protocolo, sim ou não? Deram uma engasgada, mas sim. Mas a janela da hipocrisia não pode existir na nossa vida, pessoal. Nós somos parecidos com Jesus a cada dia. E se em algum momento o Espírito Santo no seu íntimo está puxando a sua orelha, não é para poder te condenar, mas é porque Ele te quer um crente melhor, porque Ele te quer um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um pastor melhor. Eu falei para minha esposa hoje, eu falei, nossa amor, Deus está me falando algo aqui na palavra que eu estou me sentindo constrangido, porque eu estou vendo Deus me corrigir. E nós não podemos estar presos na janela da hipocrisia. Aí nós vamos para a última janela, que é a janela do Eutico. Pastor, qual é a janela do Eutico que foi o tema da leitura? A janela da indecisão. Parece ser a janela mais simples, mas é a janela mais complicada. Sabe por quê?
Porque quem já está indeciso, já escolheu um lado. Entendeu o perigo? Nós não podemos ter dúvidas. Você pode ter pouca força, você pode estar fraquinho, mas você tem que pegar a sua pouca força e unir com a minha pouca força. E juntos nós não podemos parar. Juntos nós não podemos desistir. Saia da janela da indecisão e seja livre, seja feliz. Voe na presença de Deus. Saia da janela, saia da janela. Eu não sei qual foi a pior janela para você até aqui. Eu não sei se de repente você está numa janela que eu nem mencionei aqui. Mas o Senhor está dizendo para você: saia da janela. Cuidado com a janela. Se decida hoje por Jesus. Marca a data de hoje na sua Bíblia, se for preciso. Mas retome a caminhada com Cristo. Retome a sua vida com Jesus. E faça valer a pena o ano de 2025 para você. Faça valer a pena o ano de 2025 para a sua casa, para a sua família. Pastor, ainda bem que eu ouvi essa palavra. Porque eu já estava prestes a pecar. Então aproveite essa oportunidade e não entrega o seu maior bem, que é a sua salvação, para Satanás. Mas se mantém firme, se mantenha na postura. Participe da ceia hoje com liberdade e dizendo: Senhor, eu quase desisti, mas eu posso te falar, eu não desisti. Obrigado por eu chegar até aqui. Sabe qual é a verdade? A maioria de nós chegamos na terceira ceia do ano, mas a verdade é que nós nem sabemos como. Mas chegamos. Chegamos! Não desistimos! Fomos atribulados, mas chegamos! E agora o Espírito Santo está dizendo: saia da janela! Saia da janela! Saia da janela! Saia da janela! Janela da murmuração, janela da hipocrisia, janela da indecisão, sai! E se decida como um novo homem, o louvor pode subir. Se decida como uma nova mulher. Que essa ceia de hoje venha a ser uma virada de chave na sua vida espiritual. Que você possa retomar o seu ministério. Geralmente o Senhor tem levado as mensagens para falar de família, para falar de um coletivo. Mas essa ministração aqui é para falar de você individual. Essa mensagem é para falar com Daniel. Essa mensagem é para falar com a pastora Joyce. É individual. É com você. Você precisa sair dessa janela. O perigo da janela. Talvez é um tipo de mensagem que não dá nem para a gente voar, não dá nem para a gente aplaudir, mas é uma mensagem que vai ficar a semana inteira martelando na nossa cabeça. E eu vou falar: eu preciso tomar cuidado, eu preciso tomar cuidado, eu preciso tomar cuidado. E é exatamente isso. E eu quero orar com você aqui essa noite. E nós já vamos orar. E eu sei que nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor de uma maneira diferente. Porque se você estava na janela, olhando para o outro ambiente, com seu coração desejoso de estar em outro ambiente, já vivendo sono espiritual, hoje o Senhor está te despertando. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ei, rabá, xandarabás. Ei, viva com Deus. Vem e vê. Vem e vê. Veja nessa noite. Viva uma experiência diferente. Dentro de alguns minutos, os diáconos estarão passando aí com o corpo, com o sangue do Senhor. É um momento lindo, é um momento maravilhoso.
que estaremos vivendo de comunhão, onde ninguém vai estar te julgando, mas é um momento de relacionamento, de intimidade entre você e o seu Pai, entre você e o seu Deus, onde não tem maquiagem, onde não tem fingimento, mas é um tempo de reestruturação, é um novo tempo, é um tempo de se levantar, é um tempo de falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor não deixou eu cair no laço antes de ouvir essa palavra. Ei, rabachandarabalabás.